Aleluia. Boa tarde, meu povo. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Passando por aqui mais um dia, estamos com expectativas de mais um aprendizado em Deus e saber o que está reservado para nós neste início de tarde. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja bem. E tem espaço para ficar melhor. E se não estiver bem, oportunidade em Deus para aprendermos da palavra para a gente ficar melhor do que a gente está. Amém? Glória a Deus. De praxe, nossa musiquinha, nosso louvor de abertura. Enquanto alguém possa estar entrando, também se não conseguir não tem problema, todo mundo sabe que a gente deixa gravado nossos momentos. E Fabiana, que novidade, porque nesse horário, porque ontem mesmo nós não pudemos entrar para falar um pouco, aprendermos juntos, né? Nós tivemos uma dificuldadezinha, tive um irmão que passou por um probleminha de coluna e ele foi hospitalizado, mas glória a Deus, ontem mesmo já conseguiu sair, para a glória de Deus. E nós cremos na restauração por completo do seu corpo, que o Senhor possa, né, operar algo grande. E tudo está sob o controle do nosso Senhor, né? Então, você que vai entrar, você que vai ouvir depois dessa ministração, você que vai poder depois estar ouvindo essa pequena meditação em Deus para o seu coração. Espero que você considere cada momento, porque cada momento que a gente para ouvir as coisas do Senhor, a gente está dizendo para Ele: Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender do Pai que eu tenho, né? E isso agrada o coração do Senhor. Amém? Vamos estar orando neste momento, agradecendo por mais um dia que Ele nos concede. Para você que não me acompanha, que você vai ouvir, ou você que já me acompanha, a gente vai estar dando continuidade no estudozinho que a gente está fazendo sobre os princípios que nos levam a andar com Jesus Cristo, né? Nós já pontuamos o EP até o terceiro, que no caso foi o quarto, porque o primeiro foi a abertura. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre o meditar, da importância do meditar na palavra de Deus para as nossas vidas. Então eu quero convidar você neste momento. Se você tiver alguma atividade, não puder por algum motivo, mas não deixa de ouvir não, vai ficar gravado. E cada vez que você escutar, cada vez que você abrir sua Bíblia e desejar aprender de Deus, com certeza Ele vai falar mais no seu coração. Vai revelar coisas, vai derramar coisas novas sobre as nossas vidas, de entendimento, de compreensão, né? De maior unção nele, maior sabedoria, maior discernimento, porque quando a gente para aprender das suas verdades, querido, Ele também nos presenteia, né? A gente coloca diante dele o desejo de aprender e Ele considera, a gente considera, Ele vê que a gente está considerando e Ele distribui aquilo que a gente tanto precisa, aquilo que a gente anseia, porque Ele é Deus. Não é verdade? Estamos iniciando mais um mês para a glória do Senhor, né? Hoje é 1 de outubro. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando se a gente colocar o nosso coração diante dEle, né? Se a gente colocar a nossa prioridade diante dEle. Cada dia mais a gente vai aprendendo, crescendo, melhorando, evitando erros, porque a gente tem um cuidado maior, porque a gente tem aprendido na sua palavra. Não é verdade? E as dificuldades que têm surgido, Ele é um Pai que nos ajuda, nos auxilia e nos fortalece, né? Nos ajudando a superar cada dificuldade, né? Porque é desafiador, queridos. Cada dia a gente enfrenta coisa, cada dia tá aí as aflições do mundo, como ele nos relatou antes, né? Que a gente tinha que estar atentos, porque no mundo a gente ia ter aflição, mas sabendo com quem nós estamos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que cuida, zeloso, que nos fortalece, que nos ajuda, não é verdade? Então nós estamos aqui.
Glória a Deus pelo mês de outubro. Eu declaro sobre nossas vidas um mês, né, divisor de águas para nossas vidas, um mês de crescimento, um mês de aprendizado, um mês de vitórias, um mês que mesmo com dificuldades a gente possa, né, superá-las, essas dificuldades, com Deus conosco, e vamos avançando. O foco e o alvo é o Senhor, né? E as outras coisas Ele vai nos ajudando, nos capacitando e nos, né, descortinando o nosso olhar para a gente viver cada dia, não é verdade? Porque quando estamos com Ele, né, a vitória é certa, é só acreditarmos, é só andarmos em fé. E para isso a gente tem que aprender na sua palavra as ferramentas necessárias para que a gente utilize ela na hora que é necessário. Não só conhecer, mas entender e praticar. Porque na hora da adversidade, a prática daquilo que tem chego para as nossas vidas é que vai fazer o diferencial. Nós louvamos a Deus, vamos orar para a gente dar continuidade num quarto ponto, que na verdade é o EP5, episódio 5, sobre o meditar na palavra. Amém? Então fecha teus olhos, onde você estiver, e glorifica a Deus, agradece por mais um dia, né? Mais um dia que se inicia, quer dizer, a gente já está na parte da tarde. Mas isso é motivo de sobra para glorificar e agradecer. Vamos orar? Pai, te damos graças. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Privilégio de podermos já acordar e já estar diante da Tua presença, a Tua vida em nós, nos ajudando, nos fortalecendo à medida que a gente deseja conhecer a Tua palavra. E que nesta tarde, Senhor, tudo que você reservou para nós agora, neste momento, sobre o tema meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito derrame sobre nós maior discernimento, maior sabedoria, maior revelação, e que a gente possa cada dia mais desejar e aprender. Que cada palavrinha que o Teu Espírito vai nos conceder nesta tarde, a gente possa deixar enraizar no nosso íntimo, para que a nossa mente entenda, para que a nossa mente seja renovada a cada dia, para que a gente usufrua daquilo que está proposto para os filhos, porque somos os Teus filhos, somos a Tua herança, temos a Tua herança, somos Teus herdeiros e queremos usufruir. Um herdeiro, ele usufrui de tudo que já foi conquistado e não é diferente conosco. Que a nossa fé ela seja cada dia mais instigada à medida que a gente deseja aprender. E que o Teu amor, Senhor, flua sobre as nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais desejar andar em conformidade com a Tua palavra. Que os nossos pensamentos estejam completamente alinhados aos Teus pensamentos. Para isso é necessário meditar na palavra, desejar, praticar o que ela ensina, porque só assim a gente vai estar conseguindo dominar toda dificuldade, todo problema que surge em nossas vidas. Perdoa nossas falhas, Paizinho. Nós queremos Te agradar cada dia mais. Queremos que nossa vontade ela desça a cada momento, mas que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós cremos na Tua palavra. Obrigada por este momento, que nós possamos estar atentos à Tua voz neste momento. Alcança cada vida que vai parar para ouvir essa pequena ministração, esse pequeno ensinamento, pequeno por espaço, mas tão grandioso para as nossas vidas. Porque a Tua palavra ela é tão poderosa, ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela faz o que é necessário fazer em cada coração, quando abre o coração, quando deseja. Obrigada, meu Deus, por este momento. Fala aos nossos corações através desses ensinamentos, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Glória ao nosso Pai. Amém? Então, queridos, como eu falei sobre o tema que a gente está dando continuidade, né? Temos 10 pontos que nos levam a andar como Jesus andou.
Nós iremos abordar hoje um pouco mais sobre meditar da palavra. E para quem não viu o primeiro vídeo, tá lá no meu Instagram, você pode olhar. Tem no YouTube também, tá certo? Que lá vai constar todos esses ensinamentos que o Espírito Santo traz pra gente. E, como de praxe, a gente vai ler os princípios que nos levam, uma base para fazer com que a gente avance e aprenda na palavra de Deus. Né? Então, os princípios são congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, que é esse ponto que a gente vai falar hoje, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar o Senhor e jejuar. Esses 10 pontos nos ajudam, são princípios que vão nos ajudar, né, a andar com Jesus Cristo. Hoje, Fabiane, é possível? Se ele deixou disponível na sua palavra e está disponível para nós, é porque nós temos a condição disso. Porque um pai, ele não ia determinar algo que não fosse capaz dos seus filhos, né, realizar. E ele é justo, não é verdade? Então, vamos estudar um pouquinho sobre a importância de meditar na palavra. Nós vimos nas outras lives, primeiro nós falamos da importância de congregar. No segundo, ler a palavra, porque eu só vou exercer em fé se eu conhecer a palavra. Se eu não ler a palavra, como é que eu vou saber me defender como convém, né? O ouvir a palavra, porque quanto mais eu ouço, mais eu fortaleço a minha fé, mais eu me familiarizo com as coisas do Senhor, do meu Pai, a nossa natureza, o reino que pertencemos. E a gente vai ver hoje sobre a importância de meditar, viver uma vida constante de meditação, o ler, ficar analisando, meditando, pensando naquilo que o Senhor falou, né? Essa é o quarto ponto, né, fundamental para que a gente cresça e saiba lutar na hora da dificuldade. Eu quero dizer para você que esse material aqui, esse material tem um curso, certo? Esse curso é gratuito, totalmente gratuito, tá bom? Aí você, como eu já falei anteriormente, eu vou até colocar aqui, vou fixar. É um curso bíblico, tá certo? Que se encontra no www.palavraquecura.com. Eu tô falando e tô escrevendo, tá? .br. palavraquecura.com.br. Pronto. Esse site, né? Você entrando lá, você vai fazer um loginzinho, é muito simples. É um curso bíblico que nós temos 26 matérias, bem distribuídas, todas com muita explicação, na simplicidade, porque a palavra ela é simples. Talvez você diga, não, Fabiana, eu leio, mas não entendo. Não, a gente precisa entender, ler, né, desejar, para que o Espírito Santo, ter o Espírito Santo morando em nós, para que ele nos ajude a compreender muitas coisas. Então, esse material tá todo lá, são apostilas, 26 apostilas que você pode baixar e pode imprimir para estudar. Eu costumo, né, ó, tá vendo? E cada vez que a gente estuda, vai anotando, vai aprendendo, é muito bom, tá certo? Então, esse curso, ele tem rodado aí países, para a glória de Deus, tá gratuito, né? Então, assim, eu convido você a entrar nesse site, dar uma olhada, faz o teu login, com um e-mail, você cria uma senha simples, né, para você ter o acesso, e 10 minutos que seja que você tiver disponível para você abrir e estudar e aprender, vai ser benéfico para a sua vida, benéfico para qualquer vida, porque a palavra de Deus, ela instrui, ela ajuda, né, a gente crescer cada dia mais em Deus. Então, eu quero chamar você para entrar nesse site e ver lá o material, e tem toda a aula explicativa, né? Eu creio que são 141 ou 142 aulas, né, em vídeo, que você vai ver no professor lá. O Espírito Santo vai estar, né, conduzindo a pessoa, né, para a glória de Deus, e você vai poder aprender. Onde você parar, quando você voltar para escutar novamente, vai estar parado lá onde você
encerrou aquele momento. Então é muito maravilhoso esse curso, sabe? Aprende muito, a gente instiga muito o desejo da gente aprender da palavra. E é muito bom, né? Então, o que é bom, as coisas do Senhor, a gente tem que propagar, tá certo? Então, tá aí o site, anota, www.palavraquecura.com.br. Isso é independente de denominação, porque a palavra de Deus, ela não tem placa. A palavra de Deus tem sim uma placa, o céu, a Jerusalém Celestial, o reino de Deus, essa é a nossa placa, né? Então, independe de placa denominacional, isso não importa, não é verdade? Mas o importante é a gente abrir o coração, desejar aprender, crescer na graça e no conhecimento dessas verdades. Então vamos agora estudar um pouco sobre o meditar. E eu queria assim, para que a gente entenda o que é um meditar, porque muitas vezes a gente pode pensar que meditar não, é pensar e ficar meditando. O que é um meditar, Fabiana? É analisar aquilo que está chegando, seja na visão, seja no ouvir. A visão é lendo, não é verdade? Tá dando umas pausas, viu, gente? Já a internet meia oscilante. Mas espero que ela vá dar continuidade. Senão a gente volta. Então, analisar, né, aquilo que está chegando, refletir, pensar profundamente, né? Isso é o meditar. Eu costumo dizer que o meditar é estratificar. Isso é uma linguagem. O que é estratificar? É você pegar algo e ir detalhando cada ponto. E não é diferente com a palavra de Deus. Chegou ali pra gente e a gente vai apurando, vai vendo, vai puxando, o Espírito Santo vai trazendo mais coisas, vai nos revelando, vai nos ensinando, e é uma estratificação. Quando eu estratifico, eu vou vendo cada detalhe daquilo que entrou, daquilo que saiu, daquilo que parou, que chegou na minha mente. Não é verdade? E não é diferente com a palavra de Deus. Então, o meditar, quando você ouvir assim, medite na palavra, então reflita, analise, estude, pense profundamente. Isso é a meditação. Aí talvez você diga, ô Fabiana, essa meditação, em que momento? Sabe o que a Bíblia diz? Sempre que você puder. Uma frequência. Até porque quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu ouvir a Bíblia, quanto mais eu meditar, aquilo vai ser benéfico para a minha vida, né? Porque vai chegando luz, vai chegando revelação, vai chegando ensinamentos, vai chegando mais libertação, mais a fé vai sendo mais aperfeiçoada, não é verdade? À medida que eu estudo a palavra, né? Então aqui, sempre que eu e você puder, veja o que o Senhor diz pra gente em Josué 1:8. É muito conhecido esse versículo, né? Sempre se fala, porque é o Senhor instigando. Nós temos vários versículos na palavra que ele diz, medite, estude, atente, considere, né? Então assim, olha, deixa eu dizer outro ponto fundamental. Aqui a gente não está tratando de religião. Não importa a religião. Não. Religião é só um elo a Deus, né? Mas a gente sabe que o acesso ao Senhor só através de Jesus. A própria palavra de Deus diz, não existe outro caminho até o nosso Pai se não for através de Jesus. Não existe. O único caminho a Ele é Jesus Cristo, né? Então, aqui não tá pra gente falar de religião, não. Josué 1:8. Vamos lá, o que é que diz aqui? Vou ler em duas versões. Josué. Ai, meu pai, eu botei 8:1. É 1:8, galera. Josué 1:8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Que livro é esse, Fabiana? A Bíblia. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Oi, Vinícius. Boa tarde, tá se organizando para ir para a escola, né?
Muito bem. Só assim, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Essa prosperarão, querida, é suprimento em todas as áreas, né? Suprimento aquilo que eu e você necessita, né? E abrange tudo, paz, alegria, porque tá tudo disponível, né? Então, se eu medito nessa palavra dia e noite, se eu busco essa palavra dia e noite, tendo cuidado, porque a tendência, quanto mais eu estudar, quanto mais eu desejar, né, eu vou querer andar conforme ela me instrui. Porque se é uma instrução que vai mudar a minha vida, que vai me ajudar, que vai fazer eu ser bem-sucedida, que vai fazer eu prosperar, né, uma prosperidade. Dinheiro tá dentro, viu, gente? Mas na prioridade não é isso, né? Dinheiro, suprimento financeiro faz parte também. Mas a gente tem muitas outras coisas mais importantes, né? Isso não quer dizer que o dinheiro financeiro não é importante, é sim, porque tudo é necessário através do financeiro, não é verdade? Mas existe algo, prioridade, existe algo acima dessas coisas, né? De financeiro, de dinheiro, de material, né? Que é a paz, que excede todo entendimento, né? Que é a alegria em Deus, não é verdade? Então o Senhor está dizendo para a gente aqui em Josué 1:8 que a gente não deixe. E outra, como é que eu vou falar? Ou como é que eu vou cumprir se eu não conhecer? Isso é possível conhecer se eu meditar na palavra de Deus dia e noite, não é verdade? Veja que a palavra de Deus diz aqui para nós, o Senhor diz para nós, que a gente não é meditar uma vez na semana ou uma vez no dia, não, é meditar dia e noite, a todo momento. Quanto eu e você puder, a gente precisa viver meditando, né? Porque é a meditação que vai nos auxiliar e nos ajudar nessa palavra. E conhecer, porque às vezes tem tanta coisas que fogem, que não estão alinhadas ao que Deus tem ensinado. E por a gente muitas vezes não conhecer, a gente é levado pelo qualquer vento, por qualquer palavra, entenda? É muito importante a gente conhecer a palavra, minha gente, para a gente não ser enganado, porque nesses últimos tempos tanta coisa está acontecendo para enganar, né? Aí as pessoas estão tão desejosas de uma mudança de vida, de uma vida mais tranquila, que se pega com qualquer coisa. Pensa que está alinhada a palavra. Então, olha, eu quero despertar tanto a mim como em você a atenção de ler a palavra e conhecer a palavra da verdade, que é através da palavra de Deus na Bíblia. Entende? Para que a gente não seja enganado. Ó, vamos lá para Salmo 1:2. Que também fala de meditar aqui, ó. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Tá pedindo para que eu e você medite dia e noite, né? E a gente tem que ter cuidado, queridos, que aquilo que a gente vai ocupar nossa mente e refletir, né, é aquilo que a gente vai usufruir. O que a gente está colocando na nossa mente? Só problema, só dificuldade, só coisas negativas, é isso que a gente vai usufruir. E a gente já vive com tanto problema, com tanta dificuldade. Não, vamos saber o que a gente está buscando, o que a gente está lendo, o que a gente está aprendendo. Né? E a gente sabe, né, que nós somos um ser trino. Eu já falei em outras lives, né? O que é isso, trino? Vamos abrir lá em Mateus 12. Deixa eu abrir aqui. E depois a gente abre em Mateus 6. Vamos lá para Mateus. Olha o que diz aqui, olha. Mateus 12, o 34, parte B. Isso aqui é falando que a boca, nossa boca, ela sempre vai proferir, ela vai declarar aquilo que mais a gente está considerando. Se você vive uma vida de prática, de busca da palavra, de leitura, de meditação, a gente vai falar conformes. Mas se a gente também só pensar em coisa negativa, não buscar na palavra, não aprender da palavra, não desejar a palavra, a gente vai ser muito negativo. Basta uma dificuldade que a gente vai proferir o que não deve. A gente tá aprendendo, buscando e lendo. Tem momentos que se a gente não vigiar, a gente fala
mais se a gente não buscar, né? Então a gente precisa buscar. E veja o que diz aqui, olha. Mateus 12, 34, a parte B, que diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Que coração é esse? É a minha mente. Se minha mente está cheia da palavra, na hora da adversidade, ou até mesmo sem ser problema nenhum, minha boca vai falar conforme. Né? Por isso que a importância de meditar nessa palavra dia e noite. Não é verdade? Então, queridos, vamos para o 6 agora. O 6, 22 e 23. Vamos lá. Deixa eu botar aqui Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Veja, o que é que aqui está dizendo? Os olhos, quando fala aqui em os olhos, são os pensamentos. Se eu for uma pessoa negativa, só pensar em algo ruim, negativo, eu vou usufruir daquilo, queridos, de forma negativa. Sabe? Aquilo vai fazer. Então, como diz aqui na palavra, olha, se os meus olhos forem bons, né? Todo o meu corpo será cheio de luz. Porque aquilo que eu pensar é aquilo que vai fazer com que o meu corpo seja conduzido. Agora, se meus olhos forem maus, né? O meu corpo vai ficar cheio de escuridão. Negativismo, negatividade. Aí vai surgir ansiedade, vai surgir mais preocupação, vai surgir mais problema, sabe? É por isso que é importante, queridos, a gente conhecer, a gente entender cada vez mais. Isso é possível buscando a palavra, meditando na palavra, desejando. E aquilo que a gente não conseguir entender, a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para falar o nosso coração, né? Vamos dar um exemplo. Se um filho de Deus, ele só pensar em um problema, uma enfermidade no seu corpo, né, ele não vai ter força. Porque ele vai ficar tão negativamente pensando naquele problema que a tendência é piorar. Agora, se eu pensar de forma, o problema existe, né? Eu sei, mas eu sei que eu vou ser curado, vou fazer minha parte, o Senhor está aqui para me ajudar. Eu vou declarando palavras, né, positivas. A Bíblia diz que há uma cura disponível. A palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre ele toda a enfermidade, né? Então, se eu declarar a palavra, eu só posso declarar se eu conhecer. E eu conhecendo, aí eu vou declarar conforme. Aí aquilo vai gerar vida em mim. Aí eu vou conseguir superar as dificuldades. Porque enquanto eu viver nessa terra, enquanto você viver aqui nessa terra, a gente vai passar por problema, queridos. São muitos problemas, são muitas dificuldades que a gente enfrenta. Mas a gente buscando na palavra, conhecendo, a gente vai saber lutar, a gente vai ter calma, vai ter perseverança e o Senhor vai ajudando. Olha o que diz lá, deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos. O que diz é Êxodo 15, 26. E se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, olha, atentar aos mandamentos, e guardare todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. A gente pegou um exemplo de enfermidade, né? Se eu ficar meditando naquele meu problema, não é que eu vou fingir que não existe. Ele existe, mas eu não vou me acomodar. Eu vou pegar a palavra, eu vou declarar a palavra, para que ela seja manifesta no natural na minha vida. E esse sintoma que está ilegal, ele saia. E é mesmo assim em outras áreas das nossas vidas. Né? Se a gente começar só a meditar o contrário, a gente vai usufruir desse contrário. Mas se a gente meditar aquilo que tem proposto nas nossas vidas, a gente vai conseguir, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. E se eu falo alinhada a ela, se eu declaro ela, vai gerar vida em mim, vai gerar vida em você. Amém? Aí vamos lá para Isaías. Deixa eu mostrar para você também.
Porque quando eu tô lendo, eu tô me fortalecendo, tá? Por isso que eu tô fazendo questão de ler, porque é bom para mim também. A palavra de Deus, ela é linda. Olha o que diz aqui em Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Está falando de Jesus. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Deixa eu botar outra versão aqui para você ver. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. E todo o nosso pecado ficou sobre a vida dele. Ele foi esmagado, castigado. Sabe para quê? Pelas pisaduras dele. Eu e você fomos sarados. Fomos curados. Então, qualquer enfermidade que venha sobre o nosso corpo, porque tá passivo a isso acontecer, né? Nosso corpo é fragilizado e às vezes a gente quebra princípio, não tem os cuidados devidos. Então vem consequência sobre o nosso corpo, mas a gente não se acomoda, né? A gente muda logo a postura, tem a atenção devida e declara a palavra. Pai, obrigada, porque a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E essa enfermidade que está sobre o nosso corpo, que possa estar qualquer sintoma ou enfermidade, a gente tem que rejeitar e declarar. Eu rejeito no poderoso nome de Jesus, eu sou sarada e curada. Né? Ele já levou esse sintoma, ele já levou essa enfermidade, então está ilegal sobre o meu corpo. E assim a gente tem que declarar a palavra. Se está proposto, se está disponível, a gente tem que declarar. Ah, irmã Fabiana, eu não tenho fé suficiente, queridos. Ninguém vai ter fé suficiente, mas a gente tem, se a gente não buscar e aprender. Se a gente desejar e buscar, a fé ela vai aumentando. Então a gente vai cada vez mais falando conforme, né? Então, a gente tem como. Aí, sabe, deixa eu dizer para você algo que a palavra diz. Que eu e você tem como ter domínio sobre os nossos pensamentos. Como, Fabiana, eu penso, eu sou muito ansiosa, eu tenho muita dificuldade, minha mente, claro, isso não é de uma hora para outra, não. Mas a gente precisa estar buscando na palavra para que ela ajude. Eu vou dizer para você que todo momento eu estou tendo domínio do meu pensamento. Não, porque eu estou em crescimento, eu estou em aprendizado. Não é diferente com você. Não é diferente com pastores, não é diferente com apóstolos, não é diferente com quem está à frente ministrando na igreja. Não. Essa busca é constante. É meditar na palavra constantemente para poder ter forças na hora da adversidade, né? Mas Deus nos deixou uma condição para isso, para que a gente domine os nossos pensamentos. Pensamentos negativos a gente rejeita. Por isso que lá em Filipenses 4:8 diz, para que a gente tenha o cuidado no que a gente está pensando. Né, para que aqueles pensamentos ruins não tenham pouso. Os pensamentos vão vir sempre, mas a gente pode dominá-los. Olha, abra lá, Filipenses 4:8. Deixa eu abrir aqui com você, Filipenses 4:8. Olha. E a paz de Deus, que excede, esse é o 7. Deixa eu ler o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe por quê? Porque se a gente praticar isso aqui que eu estou lendo, olha o que acontece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os pensamentos, veja coisa tremenda, como é que eles vão ser guardados? Se eu saber o que eu vou permitir entrar na minha mente. Se for algo puro, se for algo bom, se for algo amável, se estiver alinhado com a palavra, amém, queridos. Isso vai ter pouso, né? E a gente vai gerar cada vez mais coisas boas no nosso pensamento, a fé, entende? Agora, se eu deixar tomar pouso na minha mente, pensamentos ruins, isso vai me prejudicar.
isso vai me prejudicar e lhe prejudicar. Né? Deixa eu botar aqui para a gente ler. Olha. Efésios 6,16. Deixa eu mostrar para você aqui. Efésios 6,16. Em tudo tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que eu vou conseguir, Fabiana? Ter a arma. A arma já está disponível, que é o escudo da fé. Como é que eu vou poder saber utilizar essa arma em Deus? Se eu te conhecer a palavra, estudando ela, meditando dia e noite. Aí eu vou, olha, o escudo da fé me protege. Todos os dardos. O inimigo, ele lança a todo momento. E se eu deixar entrar na minha mente, tomar pouso, aquilo, eu vou ficar meditando. Quando me desespero, eu estou numa cama. Já estou desfalecida, não tenho força para nada. Não vou ver, a coisa só vai piorar. Né? Agora, se eu botar na minha mente coisas positivas, como nós lemos agora em Filipenses 4:8, e eu uso as armas, o escudo da fé para me proteger, né? E eu uso as armas corretas, pode vir o dardo que for, porque o inimigo joga a todo momento. Ele joga para ver se a gente colhe. Se a gente colher, a gente vai usufruir de coisa ruim. Mas se a gente rejeitar ali, escudo da fé, acabou, isso aqui não. Coisa negativa eu não quero não, pode ir para lá. Só quero coisa positiva. Aí o Senhor pega junto, nos ajuda e a gente vai rompendo a cada dia. Esse é o processo, querido, enquanto a gente viver aqui na Terra. Agora, para isso, a gente tem que se familiarizar com a palavra, senão não consegue. É muita luta todos os dias, é muito pensamento negativo. Né? A gente tem que aprender a rejeitar, não é verdade? E a gente lendo, ouvindo, meditando, a gente vai ter força para rejeitar. Olha lá, 2 Coríntios... Olha, 2 Coríntios 10, 3-5. Ó, que diz assim, ó. Pois, vivendo na carne, porque a gente tem uma carne, né? Não limitamos segundo a carne. Se a gente for ceder a todos os desejos da carne, a gente vai, morte. Na certa, lá na frente é morte física. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Olha, derrubando raciocínios e toda altura que se levanta contra a ciência de Deus e levando a cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Sabe que obediência é essa? Para a gente obedecer a Cristo, a gente tem que obedecer o que é? A gente tem que obedecer a palavra. Entende? Obedecer a Cristo. A gente obedece a Cristo obedecendo aos ensinamentos. A palavra de Deus. Aí a gente pega os pensamentos, coloca diante, alinhados com a palavra, e a gente vai superando. Todos os dias vai surgir, querido. Não pense. Não pense. Todos os dias o diabo joga dardos inflamados para nos paralisar. Mas se a gente souber conhecer a palavra e souber as armas, a gente vai saber conduzir e rejeitar todos esses pensamentos em nome de Jesus. Então, querido, quanto mais a gente meditar, porque a gente está falando sobre meditação, quanto mais eu e você meditar, né, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai renovar nossa mente, como diz Romanos 12:2. Vamos lá ler. Eu falo tanto esse versículo, mas é bom ler. Porque vai ficando mais forte na nossa mente. Olha o que diz aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só existe uma forma da gente transformar. É a gente meditando da palavra. E rejeitando as coisas que estão fora da palavra. Né? O que não tiver em linha, a gente rejeita. E a gente só vai ter força nisso se a gente renovar. Porque o mundo e as coisas que esse mundo oferece é tudo contrário àquilo que Deus tem ensinado. Qual é a opção? Qual vai ser a sua melhor opção? Qual vai ser a sua escolha? Eu mesmo quero escolher algo que traga vida para mim. Que traga, né, uma fortaleza maior na minha vida. Entende? Isso só é possível lendo a palavra, aprendendo dela, não é verdade?
Aí a gente meditando na palavra todos os dias, a gente muda a nossa forma de pensar. Aí a nossa forma de pensar vai ficando mais alinhada aos pensamentos de Deus. Quais são esses pensamentos de Deus, Fabiana? A Bíblia, o que é bom, né? Vem um pensamento mal, a gente, opa, não quero ficar com isso. Eu quero ficar com o que a Bíblia diz, que eu posso todas as coisas, que eu sou forte, que eu não estou sozinha, que eu não estou sozinho. Entendeu? Essa é a nossa luta constante, né? E a Bíblia diz, queridos, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmã Fabiana? Do que é ruim, das coisas ruins, dos pensamentos ruins, né? Das coisas que não traz paz, de algo que a gente possa estar aprisionado do nosso passado. A verdade, que é a palavra, ela vai fazer isso, né? E aos poucos, né, a gente vai tendo o entendimento daquilo que já está proposto pra gente. Que é o quê? Força, mais força. Teremos forças para dominar a nossa carne. A carne quer aflorar, a gente, opa, não, isso aí não agrada a Deus, isso aí me prejudica. Aí a gente vai tendo, né, resistindo à natureza. Entendendo que a gente, olha, a gente não tem que se movimentar, nem se direcionar pelo que está ao nosso redor. A gente tem que ser direcionado pelo que está dentro da gente. E sabe o que é que está dentro da gente? A natureza de Deus, a vida dele. E é isso que tem que fazer com que eu e você se posicionem. O que está dentro. Não é o vendaval, não é as dificuldades, não é as circunstâncias ao redor, não. É o que está dentro da gente. Quando a gente tem a consciência de quem está morando na gente, a gente vai cada dia mais, a alma vai compreendendo melhor, né? A gente vai tendo mais força para praticar os mandamentos, porque os mandamentos não são difíceis nem penosos não, queridos, como diz lá em 1 João. Olha, deixa eu ir para lá. Deixa eu achar aqui. 1 João. Que o povo diz, Fabiana, eu não gosto nem de ler Bíblia, porque eu não entendo, é difícil. Não, olha o que a Bíblia diz. 1 João 5,3. Portanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Porque quando a gente pratica, a gente está agradando ao Senhor. Quando a gente pratica os mandamentos, a gente vai usufruir o que está pronto. E aí ele diz aqui, olha, pois os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Está na palavra, em 1 João 5,3. E você acha que se o pai que nós temos, se colocasse mandamentos, instruções, que eu e você não pudesse praticar, ele seria injusto. Mas ele está dizendo aqui, ei, os meus mandamentos, as minhas instruções não são difíceis de praticar. Não são penosos, outras versões, né? Não são pesados. Não, ele é justo. Ele é fiel, ele é justo, né? E ele não ia deixar os filhos, né? Ia botar algo para eu e você praticar se a gente não tivesse condições. Ele é maravilhoso, o nosso pai é lindo demais. Outro ponto importante, né? Que se a gente meditar cada dia mais, transformar nossa mente, né, com a palavra da verdade, a gente vai ter plena convicção da volta de Jesus, porque ele vai voltar. Vai. Isso não é conversa. Isso é fato. Ele vai voltar para buscar eu e você, né? E as bênçãos que já estão prometidas para a gente. Tem bênçãos que a gente já está proposta para nós, é só a gente confiar, ter fé para que ela se manifeste. E tem promessas e bênçãos que ainda vão acontecer, né? Então, cada vez mais que eu conheço o reino que eu pertenço, eu vou usufruir, porque já está pronto. O nosso Jesus fez na cruz tudo completo, para que eu e você usufrua. Mas para isso tem nossa parte, né? E outro ponto importante é a gente suportar em amor as deficiências das pessoas, e as nossas também, né? Entender que a gente tem muita falha, que a gente tem muita deficiência, tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa que a gente já melhorou, mas tem muita coisa para a gente mudar e melhorar.
né? E suportar, né? Pessoas que nos percebem, que muitas vezes nem nos conhecem, que julgam, estão pecando porque estão julgando sem conhecer. Mesmo conhecendo, a gente não tem o direito de julgar ninguém, né? Quanto mais se conhecesse, a gente julga, né? A gente já cria uma aversão com aquela pessoa. Não. Isso é o primeiro sinal que a gente não está buscando em Deus, que a gente não está desejando, porque na palavra ele dá forças para a gente suportar as dificuldades das pessoas, sempre pagando o mal com o bem. As pessoas apontam, as pessoas querem o nosso mal, mas a gente quer o bem. A gente ora por essas pessoas e não guarda nada que elas puderem, né, ter levantado, ter proferido, ter julgado. Não, porque se a gente julgar, se a gente levantar e ficar com essas informações, a gente paralisa também. A gente não usufrui. Entende? Vale a pena. Eu mesmo, meu Deus, quem vier, pessoas que possam estar me julgando, eu só vou orar por essas vidas para que o Senhor alcance e que elas sejam libertas, porque elas estão aprisionadas e não vão usufruir daquilo que o Senhor tem para elas, né? Então, queridos, que eu e você nunca desejam mal para ninguém. E saibamos que a gente tem um advogado fiel e justo para pelejar ao nosso favor. Entende? Muitas vezes a gente já quer demonstrar, né? Não, eu não fiz isso, eu não sou assim, minha intenção é a melhor, foi para unir. Mas as pessoas não compreendem. Então, muitas vezes é melhor a gente até recuar e deixar que Deus, que o Jesus, que é o nosso advogado, toma a vez e resolva. Quando a gente coloca diante dele, menina, a causa é certa. Porque ele é justo, porque ele conhece tudo, ele conhece os bastidores. Ele escuta o que eu e você não escuta, ele vê o que eu e você não vê. Ele sabe o que as pessoas estão falando nas nossas costas. Entende? Então ele sabe todas as coisas. Então nada melhor do que colocar diante desse advogado fiel que nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder. Amém, queridos? Ele é maravilhoso, né? Então talvez você seja perseguida, perseguido. Não te preocupa com isso, não. A gente se entristece, né? Claro. Mas não foca nisso, não. Foca em aprender de Deus e orar por essas vidas, né? Porque aí sim a gente vai crescer, a gente vai aprender e a gente vai glorificar o nosso Senhor. Olha. E para terminar, eu quero botar um versículo aqui, primeiro Timóteo, vamos abrir esse aqui, que esse que está aqui pontuado, vamos lá. A gente glorifica a Deus com as nossas ações, queridos, comportamentos também, sabe? Não só com fala, não, mas é na hora da adversidade. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura? A gente está tendo a postura correta? Sabe? Isso a gente glorifica a Deus. Se a gente não glorifica com as nossas ações... Olha, 1 Timóteo 4,15. Que diz assim... Primeiro exorta... Vamos ler a partir do 13. Enquanto eu não vou, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Busca a palavra, leitura, meditação. Não negligencies o dom da graça que há em ti e que te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. 15. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a ela, a busca da palavra, né? A meditação, a oração, a praticar aquilo que aprende na palavra, para que teu progresso, o nosso progresso, seja a todos manifesto. O progresso da palavra, ela não vai ser manifesta na minha e na sua vida se a gente não andar em linha, se a gente não andar em obediência, se a gente não buscar. Não tem como, pode conhecer, pode ouvir, pode até falar, mas se você e eu não praticar, de nada vai acontecer, resultado nenhum vai. Vai. Os resultados serão negativos, porque eu estou tendo conhecimento e eu não estou praticando. E Deus conhece tudo. Deus vê tudo. E Deus faz todas as coisas à medida da minha postura e da sua. As minhas ações hoje vão determinar o meu futuro. Como é que eu e você está se comportando? Como é que eu e você está desejando em Deus aprender? Né? Então, queridos, que a gente possa, esse ponto, meditar. Cada dia mais a gente desejar. Se é pouco tempo que eu e você tem,
priorize mais. Porque quando eu e você prioriza, a gente usufrui. Quando eu e você prioriza, a gente vai desejar obedecer. Quando a gente obedece, a gente agrada a Deus. A gente vê a manifestação do poder dele sobre as nossas vidas. A gente se fortalece mais. A gente anda, né, com mais força em Deus. Porque a força já está dentro, que é o Espírito. Mas ele só se manifesta à medida que eu tenho fé. À medida que eu pratico a fé. À medida que eu acredito no que está proposto. Então, que nesta tarde, sobre esse ponto meditar, a gente deseja cada vez mais, meditando, lendo a palavra, orando a palavra, pagando o mal com o bem, né? Orando pelas vidas que nos perseguem. E a gente desejar melhorar cada dia mais, querido. Então, que essas verdades, elas possam enraizar. Eu sempre digo isso. Eu digo todo dia, Senhor, eu quero que a Tua palavra enraize. À medida que eu busco, que eu leio, que eu considero que ela enraize meu corpo de uma forma que eu seja totalmente tomada pela palavra, né? Eu sei que eu sou falha, como você é falho, mas a gente deseja aprender e melhorar. E isso o Senhor sonda. Amém? Então vamos orar agradecendo por uma tarde abençoada na presença do Senhor. E que essas palavras, todos esses versículos, eu estico você a depois ler mais, para que o Espírito Santo de Deus dê mais para a gente. Né? Então eu quero pedir para você que você medite em tudo que foi falado, confira na palavra, curte, compartilha, porque você curtindo e compartilhando, você vai estar ajudando outras pessoas a chegar a esse vídeo. Né? E isso é servir também ao Senhor, porque o que é ensinado na palavra, a gente tem que, propagar. E você tem esse meio, né? Falando o que você tem aprendido, mostrando na palavra, divulgando numa live, nas suas redes sociais. Isso é importante, para que cada vez mais a luz da palavra chegue, alcance as vidas, para a glória de Deus, amém? Vamos orar, Pai, te damos graças por mais esse momento. Obrigada pelos ensinamentos, que nós possamos cada vez mais desejar buscar na Tua palavra a todo momento, de dia, de noite, a todo momento. Meditar no que tem chego para nós e que a gente obedeça e pratique aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque só assim vai se materializar nas nossas vidas tudo que a gente deseja na Tua palavra. Obrigada por cada vida que entrou, por cada vida que esse vídeo vai chegar, por cada vida que vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que o Senhor possa alcançar de uma forma tão surpreendente, que os olhos delas e o meu também sejam cada vez mais descortinados para aprender das Tuas verdades e que nós possamos cada dia mais nos blindar com essa palavra, sejamos enraizados por ela e que todo mal caia por terra no nome poderoso de Jesus. Nós sabemos que o Teu sangue poderoso está aí disponível para ser coberto sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e que nos purifique de todo o mal. Obrigada por esse dia, Pai, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E que por mais que seja dificuldade, nós possamos ter o equilíbrio, ter a paz, ter o controle, porque nós não estamos sozinhos. Estamos com a Tua vida em nós. E o Senhor é suficiente para nos ajudar a romper com qualquer dificuldade, no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz, Deus, como é bom, queridos. Né? Em tão pouco espaço de tempo a gente aprender um pouco mais dessas verdades. E que você possa ter um dia aí, um dia na presença. Amém, amém. A palavra é grandiosa. Que ela possa, né, alcançar não só o meu coração, mas o seu coração também. Que a gente possa crescer cada vez mais, né, em Deus, não em religião. Não quero saber de religião. Não. Comigo não venha debater religião. Eu não quero saber de religião. Eu quero saber dessa verdade que liberta. E essa verdade só é possível em Deus, na Sua palavra. Amém? Então fica ligadinho aí, ligadinhos, porque a qualquer momento a gente volta para dar continuidade. Tá certo? Fizemos hoje o 4º ponto, são 10, né? Então, o próximo a gente vai falar sobre o falar, né? Se eu medito, se eu ouço e se eu tenho cuidado da forma que eu falo, eu vou gerar. Vou gerar aqui na terra, para a glória de Deus, amém? Então, tenha uma tarde abençoada e até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Beijo no teu coração, em nome de Jesus.